Pessoal, esse é o panorama da incorporação brasileira no primeiro trimestre. Imóveis novos comercializados, apartamentos, na verdade, comercializados no Brasil inteiro, em mais de 200 cidades que nós monitoramos para o indicador nacional da CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu sou Marcos Catalian e vou falar nesse vídeo como é que se comportou o Brasil, a incorporação vertical no Brasil nesse primeiro trimestre e o que a gente pode esperar dos próximos trimestres. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, surpreendendo a muita gente que não vinha acompanhando o mercado, mas não aqueles que acompanham aqui, inclusive os nossos vídeos, houve aí um excelente desempenho no primeiro trimestre desse ano. Esse desempenho foi muito bom quando a gente compara trimestre contra o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, ano contra ano, onde a gente teve aí um crescimento de 15,1% em unidades lançadas e 15,7% em unidades vendidas, e uma queda do estoque da ordem de 4,6%, ou seja, lançamos 15% a mais de unidades, 15,1%, vendemos 15,7% mais unidades e o estoque caiu para 4,6%, diminuiu em 4,6%. Então, um desempenho muito forte, que aconteceu de maneira mais ou menos generalizada no Brasil inteiro, claro que com diferenças regionais, foi o que aconteceu no mercado imobiliário brasileiro nos apartamentos novos. Vamos dar uma olhada em detalhes nesse número? Olhando com atenção esse número, foram mais de 84 mil unidades lançadas, como eu tinha dito, um crescimento de 15,1%, 84 mil unidades, então um recorde também para primeiro trimestre no mercado imobiliário brasileiro. E o destaque desse crescimento deveu-se, não há nenhuma dúvida, certamente ao crescimento do Minha Casa Minha Vida. Vocês podem olhar no gráfico que a participação do programa Minha Casa Minha Vida no número de unidades lançadas atingiu nesse trimestre 53%, quer dizer, pouco mais da metade de tudo que foi lançado foi dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o que a gente imaginava que aconteceria, dado o peso do programa no orçamento desse ano, o maior orçamento do FGTS, e de fato aconteceu, né? Então houve um volume maior de lançamentos no Minha Casa Minha Vida, representando aí pouco mais da metade das unidades lançadas no país inteiro. E em vendas, que eu falei desse crescimento de 15,7%, tivemos pouco mais de 102 mil unidades vendidas. 102 mil unidades vendidas no primeiro trimestre. Um número que, se vocês lembram, bastante superior ao volume de unidades lançadas, né? A gente está falando de unidades ao redor de 80 mil unidades e vendas ao redor de 100 mil unidades. Então, um desempenho muito bom nesse primeiro trimestre na incorporação como um todo no mercado brasileiro. E as vendas, também com uma participação grande do Minha Casa Minha Vida, 47%, quer dizer, demonstrando que o Minha Casa Minha Vida ele também está sendo muito forte aí para puxar esse resultado de comercialização muito positivo que tivemos nesse primeiro trimestre. Então, pessoal, qual foi o resultado do estoque, né? Eu falei dessa queda de 4,6%, de fato uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, foi para 287 mil unidades de estoque, ou seja, de produto à venda não vendido ainda. O que está dando, pasmem, né, um esgotamento do estoque, uma velocidade de venda, né, uma absorção da ordem de menos que 9 meses. No nosso cálculo, em 8,3 meses, se mantiver esse ritmo, esgotaria-se o estoque de apartamentos no Brasil, né? Claro que isso é uma medida apenas estatística para a gente observar a velocidade, o tempo de absorção. O que esse gráfico está mostrando é que tem muito mais demanda, a demanda está vindo muito mais forte que a capacidade de reposição do estoque.
Então isso é um fato positivo, sobretudo porque aí eu estou falando de todas as unidades. Quando a gente for olhar o Minha Casa Minha Vida, a velocidade de esgotamento de estoque é inferior a 7 meses. Então, assim, tanto Minha Casa Minha Vida quanto outros segmentos estão tendo uma velocidade de absorção bastante alta no mercado brasileiro, como mostrou aqui o primeiro trimestre. E quando a gente olha a participação do estoque, aí sim a participação do estoque do Minha Casa Minha Vida é menor, 35%. Né? Por quê? Porque ele tem uma velocidade de vendas, como eu havia dito, maior. Então, dá para observar que está um estoque bastante equilibrado aí com relação à nossa capacidade de absorção. Tudo isso aí, né, pessoal, está gerando, na verdade, um crescimento de preços, né? Claro, se eu venho caindo estoque, uma velocidade de venda alta, acaba que isso se manifesta no preço. Nós atingimos aí no primeiro trimestre de 25, um preço médio da incorporação brasileira de R$ 10.988, e quando a gente transforma isso em índice e compara com o INCC, a gente pode observar aí, desde março de 23, uma super recuperação de preço, o INCC crescendo para 169 pontos e o índice de preço para 184 pontos, ou seja, a gente está tendo aí um crescimento importante. Na média, a gente está crescendo a cada trimestre alguma coisa como 2% no preço, né? Ou seja, um crescimento importante, sólido, que tem a ver aí com essa demanda de base e com um volume de oferta menor. Nós imaginamos, naturalmente, que dado aí ao cenário de restrição de crédito no SBPE, cada vez mais a participação do Minha Casa Minha Vida vai aumentar nesse ano e possivelmente também no início do próximo ano. Elas por elas, nós imaginamos aí que esse ano a gente deve ter um ótimo resultado de incorporação em unidades vendidas, em unidades lançadas deve ficar próximo do ano passado, mas possivelmente aí, dado o peso do segmento luxo, um crescimento no VGV vendido. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continue nos assistindo, acompanhe o nosso canal, aqui a gente sempre traz informações atualizadas sobre o mercado imobiliário brasileiro. Não deixe de ver também os próximos vídeos. Se inscreva, compartilhe e veja o nosso canal. Um abraço e até o próximo encontro.